Bom, bom dia pessoal. Voltamos aqui para a nossa terceira aula, né, terceira pílula de corrida, onde aqui o objetivo foi falar um pouco sobre uma variável importante na corrida, que é o stiffness dos membros inferiores, né? Que, teoricamente a gente já traduz aí como rigidez, e então é abordar essa questão do stiffness, tá? Principalmente durante a fase de apoio, obviamente, né? Já que é ali que a gente vai ter interação e é ali que a gente vai ter as três articulações trabalhando junto para poder alterar essa rigidez, seja para deixar mais rígido ou menos rígido o membro inferior, tá? Então, só para a gente ter uma noção do que efetivamente é esse stiffness, eu fiz uma pequena introdução aqui. Ah, então, o stiffness, ele é exatamente essa rigidez, a somatória, né, da rigidez dessas três articulações durante essa fase de contato na corrida. Então a gente vê aqui na figura do lado direito o toque do calcanhar, inicialmente, né? Então onde a gente tem aqui uma condição, aqui. Então centro de massa, a gente tem um certo comprimento do membro inferior quando este toca o solo, e o que acontece conforme o centro de massa vai passando sobre o membro inferior, esse comprimento diminui. Agora, o quanto vai diminuir? Então, exatamente esse quanto diminui é que é o que a gente chama de stiffness. E exatamente essa diminuição é decorrente do quê? Das ações da articulação do quadril, da articulação do joelho, da articulação do tornozelo e até mesmo da pronação do pé. Tá? A princípio se fala das três grandes articulações, pouco se fala aí da questão da pronação do pé. Tá? E obviamente que depois disso, né, se existe um novo aumento do comprimento do membro inferior durante a extensão do quadril, extensão do joelho para fazer a propulsão. Então a rigidez vai afetar, pode afetar, né, essa questão da forma como eu tento atenuar esse impacto e da forma como eu vou usar essa força reversa, né, através do ciclo de alongamento e encurtamento, para poder fazer transferido isso em propulsão, transformando essa energia elástica acumulada nos tendões dos músculos para a propulsão. Tá? Então a rigidez também tem essa função, além da questão de atenuação de carga, também tem para a questão da pronação, da propulsão. Tá? Como é que ela é calculada? Né? Então, nesse artigo eles têm diversas formas de calcular stiffness, mas nesse artigo eles colocam como sendo a razão entre o pico da força de reação do solo, então esse valor máximo aqui, dividido pelo delta da variação do membro inferior, da fase de contato até a fase de apoio. Quanto que variou isso, né, em centímetros. Tá? Então faz essa divisão e você tem aí o que se chama de stiffness muscular. Então esse stiffness, como eu falei, ele é um fator chave na questão do amortecimento, mas também da questão de acúmulo e utilização de energia elástica. Né? Então, da mesma forma como é importante pensar nessa variável para a atenuação do impacto, também é importante pensar de que forma eu vou utilizá-la para poder fazer uma melhor propulsão. E esse stiffness nós regulamos de acordo com o piso ao qual estamos correndo e de acordo com o calçado que nós estamos utilizando. Se eu corro descalço, a tendência é ter um stiffness maior. Se eu corro calçado, dependendo do calçado que eu estou correndo, a tendência é ter um stiffness menor. Tá? Então, e a mesma coisa o piso, né? Quando o piso é muito macio, a tendência desse membro é ser mais rígido. E quando o piso é muito duro, a tendência desse membro é ser menos rígido. Tá?
Então, isso é decorrente exatamente de uma necessidade do corpo tem de manter um certo impacto, né? Onde a gente vai ter aí, muitas vezes, no pé, uma força G aí 17 vezes a força da gravidade, né? Mas lá, quando chegar na cabeça essa força, ela não pode chegar com mais de um, né? Porque aí o cérebro pode sofrer, né, as consequências dessa movimentação abrupta. Então, isso obviamente não acontece. Então, todo o sistema de atenuação de toda essa sobrecarga vai acontecer em todas as articulações aqui, até chegar atenuado na cabeça. Normalmente se tem essa correlação entre a existência de lesões esqueléticas com auto-stiffness. Tá? Então, com um membro inferior muito rígido, tende a ter mais lesões esqueléticas. E as lesões musculotendíneas tendem a estar relacionadas com um baixo stiffness. Por que isso acontece? Né? O baixo stiffness significa que o músculo efetivamente vai trabalhar mais, né? Fazendo a movimentação excêntrica para poder atenuar esse impacto. Então a sobrecarga vai acabar ficando mais nas estruturas musculotendinas. Os autores colocam que existe um sistema complexo, né, que se chama aí sistema do controle motor, onde existe um nível hierárquico para controle de como vai funcionar efetivamente essa situação de rigidez do stiffness muscular, né, das articulações. Então eles colocam duas teorias, né, a teoria dos sistemas dinâmicos e a teoria do controle ótimo de feedback, como sendo as teorias que regem a utilização do stiffness. Né? Então são formas de entender essa, essa ferramenta que o organismo tem de atenuação de impacto, que tem que ser, o ideal é que ela seja da forma mais automática possível, né? Já que para não demandar um controle consciente dessa, dessa ferramenta, né? Para que efetivamente ela aconteça automaticamente, consequentemente mais rápida também, né? E aí com isso tendo as suas propriedades facilitadas por conta disso. Então nesse artigo o objetivo dos autores foi o seguinte: identificar como a carga no retropé em corrida calçada influencia a flexibilidade no sistema de controle locomotor, sendo este inerente ao stiffness dos membros inferiores. Tá? Então, eles, na metodologia a gente vai ver que os indivíduos correram em três condições, com três calçados diferentes, né? Desculpa, correram com três calçados diferentes e foi verificadas as três fases da corrida, né? O touchdown, a, a, a fase de atenuação da carga e a fase que ele chama de não ter carga, né? Que seria a perna depois da propulsão. Então seriam essas três fases aí que eles utilizaram. Então a amostra é composta de 20 corredores de meia maratona, recreacionais e homens, tá? Média aí etária de 31 anos, altura média de 1,77 m, massa corpórea de 73 kg. Né? São corredores recreacionais mais competitivos, tá? De acordo com uma classificação que eles utilizaram. Então, de acordo com o tempo que cada um tinha, né, com uma série de outros fatores, eles classificaram ali, quando esse índice era maior que 60%, eles foram classificados como corredores competitivos na média. E o volume semanal de 83 km. Então esse grupo foi dividido em corredores que corriam com retropé, 10 corredores, e corredores que corriam com antepé, outros 10 corredores. E as variáveis analisadas foram força de reação do solo, cinemática e a corrida com três diferentes calçados. Tá? Então, na verdade, um calçado maximalista, tendendo a ser maximalista, né?
um calçado normal e um calçado tendendo a ser minimalista. E foi analisado em 3 fases, que eles chamaram aqui de K1, K2, K3. Então, touchdown, o apoio, o apoio à carga, e o 3 a parte sem carga. Tá? Então, como resultados, né, eu trago aqui esse primeiro gráfico, onde a gente tem, ele mostra aqui, né, o controle de altos níveis de intervenção ocorre na fase K2, né, que seria essa fase aqui. O que ele chama aqui de autocontrole, né? Então, dentro dos corredores aqui de retropé e de antepé, no retropé é o cinza, né, a gente percebe que, no caso, né, nessa fase aqui no caso seria a média do stiffness, né? Então a gente percebe aqui que nesse caso, durante o K2, a gente tem o controle do stiffness sendo feito de uma forma muito semelhante, só sendo diferente na fase sem desculpa, quando você tem um tênis com alto índice de minimalismo, tá? Então, que é o tênis mais minimalista, né? Então, aqui seria um baixo minimalismo e aqui um alto minimalismo, dentro daquele espectro que eu coloquei na aula passada, né? E aqui, né? Então, a gente tem que esse controle é feito de uma forma onde o custo para o organismo é um custo muito elevado, tá? Para controlar nessa fase aqui. Já nas outras fases, esse custo não é tão elevado. Então, dentro daquelas duas teorias, dentro daqueles níveis hierárquicos, um nível hierárquico mais alto e mais baixo, o que acontece é que nas fases de touchdown e sem carga, esse nível hierárquico é mais baixo, e no K2, né, no apoio, na fase de apoio, a gente tem um nível hierárquico mais elevado, o que demanda uma atenção maior, né, e uma utilização maior desse controle para que a gente possa efetivamente ter esse mecanismo de proteção. Tá? Então, e aí tem essa variável, né, essa outra forma de identificar a efetividade, né, dessa condição, que então, essa variável, ela é um cálculo que é feito para detectar qual é o nível de intervenção do sistema nervoso central no controle dessa atividade do stiffness, né? Quanto que se utiliza do sistema nervoso central nessas atividades, tá? Então a gente vê aqui, né, em termos de corrida de antepé e retropé, que nessa fase aqui, né, a fase fase de apoio, existe, né, essa condição de autocontrole entre eles, né, então é muito semelhante entre eles, tá? E aqui no caso, valores acima de 5, valores perto de 1, onde você tem maior utilização do sistema nervoso, e fatores abaixo de 5, então essa aqui seria o corte, né? Você está num outro nível hierárquico, tá? Então percebam que nas 3 condições existe essa condição, né? Essa variável relativamente alta, acima de 5, né? Chegando lá no 6, chegando próximo dos 8, durante a fase sem carga, né, que ele coloca. Então essa variável quer dizer essa condição de utilização do sistema nervoso, tá? E aí, né, ele demonstra exatamente, né, quando você, nesse caso aqui, essa variável, né, quando ela é menor, então a gente percebe aqui, por exemplo, quando a gente tem aqui o stiffness muscular, o stiffness do membro inferior, né? Então a gente tem na condição do touchdown perto de 65, na condição do K2 perto de entre 60
e na condição do K3 perto, mais próximo de 70. Né? Então, quanto menor esse DFA, maior a necessidade de controle, e isso vai acabar gerando um aumento do custo de uma possível intervenção que eu possa fazer. Né? Então, quer dizer, eu vou verificar uma certa instabilidade, né? Então, um baixo valor desse, a gente está vendo aqui, e é onde eu tenho uma necessidade maior de controlar. E se a gente for ver durante a corrida, onde que eu tenho essa necessidade de controle mesmo, né? É exatamente na fase de apoio à carga, aonde eu tenho que fazer uma certa frenagem e transferir, e que não pode ser muito duradoura, né? O tempo de contato com o solo não pode ser muito duradouro, e isso faz com que haja necessidade desse controle, né, maior para poder fazer essa passagem de forma mais rápida, sem frear demais, para não perder a fluidez do movimento, e ao mesmo tempo sem deixar o movimento acontecer de uma forma sem controle, né, porque exatamente a questão do impacto, né, pode ser agravada em função disso. Então, por conta disso, né, a demanda do sistema do controle aqui acaba sendo maior e isso aumenta esse custo de intervenção. Né? Então, maior atenção, maior substrato energético para isso, né? maior necessidade de uma estrutura que faça esse controle, né? Uma estrutura, no caso, muscular e tendínea, ligamentar, né? Então, que faça o controle dessa estrutura, mantendo a estabilidade, né, dela. E então a gente percebe que nessa condição aqui, né, onde a gente tem o menor DFA, tá? Isso. Então, como é que os autores discutem esses dados, né? Então a gente tem aqui uma condição, né? O controle do stiffness dos membros inferiores, como é que ele acontece? Então, primeiro, né, ele tem uma certa variação entre um nível de controle entre alto e baixo, e é dependente, e é tarefa dependente, né? O que significa isso? Significa que dependendo do tipo de passada que eu uso, de pisada que eu uso, eu posso usar um nível de controle maior ou menor. No caso, a corrida com retropé, ela acaba usando um nível de controle mais baixo. Né? Por quê? Porque quando você entra com retropé, o membro inferior está praticamente estendido, né? Ele vai receber todo esse impacto no calcanhar, e essa atenuação não acontece no momento do touchdown. Ela vai acontecer no momento que eu plane no pé, e aí efetivamente começa a acontecer. Mas no touchdown, no contato do calcanhar, não é isso que acontece. Então ali existe um baixo nível de controle. Né? Quando o touchdown é feito com o antepé, isso já muda completamente, né? Porque já existe uma contração prévia nessa condição, e isso vai fazer com que já haja necessidade desse controle, até porque boa parte do amortecimento vai acontecer exatamente com a articulação do tornozelo, não mais com a articulação do joelho. Né? Então, durante o touchdown, nesse caso, o controle para estabilizar essas forças externas, né, explorando a flexibilidade do comprimento dos membros inferiores e do stiffness dos membros inferiores. Tá? Então, tanto o comprimento como o stiffness, eles acabam sendo duas variáveis importantes, para poder tentar começar a atenuar essa sobrecarga. Né? Então, lembrando, né, se for feito com o calcanhar, normalmente você tem um baixo nível de controle. Se você essa fase for feita com o antepé, é um alto nível de controle. Na fase de carga, na fase de apoio, né, então você acaba tendo muitas alterações na força, principalmente a força excêntrica, já que nesse momento eu estou fazendo todo o movimento de recepção dessa carga, e também no comprimento muscular. Tá? O que acontece é que o que muda, né, é que no caso, sendo no retropé, vai ficar muito em função de quadríceps essa atenuação. Então, consequentemente, acaba afetando muito o comprimento em função da flexão de joelho.
Já quando se faz a corrida com o antepé, né, essa alteração, principalmente do comprimento, né, e da força, o comprimento se dá nas três articulações, principalmente joelho e tornozelo, e consequentemente em quadríceps e tríceps da perna, e as alterações na força nesses músculos, tá? E aí, basicamente, o que se está controlando ali não é tanto a, a, o controle, né, feito diretamente sobre o stiffness, né? Então é onde efetivamente o stiffness é mais solicitado, tá? E não à toa, né, quando se corre, é a fase que realmente mais desgasta, né? É esse momento que você está recepcionando essa carga para depois disso fazer uma propulsão. Tanto é, né, que a gente observa isso quando a gente usa uma outra variável, que é a variável de oscilação do centro de massa, né? Então, com a fadiga, essa variável tende a aumentar a oscilação do centro de massa e isso vai fazer com que você acabe gastando mais energia, porque a tua rigidez do membro você já não consegue controlar mais como no começo de uma prova, por exemplo, tá? Quando você não tem fadiga. E na fase sem carga, o que está dependente aqui é muito mais a questão dos membros inferiores, o comprimento dos membros inferiores, não mais a questão da força ou do stiffness, né? Já que passou essa fase de recepção da carga, essa fase de passar pela fase de apoio e posteriormente, né, a propulsão. Então na hora que você tira o pé da propulsão, obviamente, ali você já não precisa ter controle mais nenhum do stiffness, né? Então é basicamente você está com o membro inferior totalmente estendido. Então você aproveitou um momento de menor comprimento e transformou na fase seguinte com um momento de maior comprimento. E exatamente essa transição sendo feita rápida é que você consegue usar isso como uma força propulsiva, né? Acrescentando uma força elástica propulsiva, não sendo só uma ação concêntrica nessa fase do movimento, tá? Para a propulsão isso acaba sendo importante, até uma forma de economizar energia. E em termos de calçados, né? O que os autores colocam aí na sua utilização? Né? Qual o papel do calçado? O que o calçado fez aí nessa condição? Então eles colocaram o seguinte: os indivíduos que corriam com calçado habitual, né, vai favorecer a regulação com controle mais baixo, ou seja, a demanda para o controle vai ser muito mais baixa. Então, quer dizer, o fato de eu correr com um tênis que eu estou acostumado, seja ele de minimalista ou maximalista, vai, independente do material, né, independente da condição do calçado, vai fazer com que o controle seja mais baixo. Ao trocar o calçado, né, os autores acabam comentando que existe uma possibilidade de alterar esse nível de regulação caso eu corra com um tênis que eu não estou habituado. Então, se eu trocar o tênis, eu vou ter que ter toda uma readaptação para que eu tenha favorecido, e esse controle sendo feito pela parte do sistema nervoso, que ele considera lá como tendo uma regulação mais baixa, do nível mais baixo, né, demandando menos atenção, mais automática, né, mais automatizada. Então, durante o touchdown, os corredores de antepé, né, eles vão ter uma tendência à redução da estabilidade do sistema quando eles usam um calçado menos minimalista, né? Então, a tendência do corredor de antepé é usar um calçado bem mais baixo, né, tendendo mais ao minimalista. Quando se troca para um calçado menos minimalista, ou seja, um calçado normal ou até maximalista, ele vai ter uma redução dessa estabilidade, né? Então ele vai ter que se readaptar àquela condição. Então isso acaba sendo um fator importante porque é a forma como você vai determinar que calçado utilizar, né? Que calçado o corredor pode utilizar em determinada fase que ele está, seja uma fase de recuperação de lesão, seja uma fase de um treino um pouco mais forte, seja uma fase de um treino intenso onde demanda uma necessidade de um tempo de contato menor e um calçado maximalista não vai favorecer nesse sentido, né?
Então acaba sendo interessante essa informação porque isso vai determinar que calçado utilizar em cada fase que o indivíduo está. Tá? Então sempre quando eu coloco o indivíduo para usar um calçado que ele não está acostumado, então isso vai acabar demandando uma necessidade maior de controle e isso vai causar menos, uma condição menos automática, desculpa, não autônoma, mas automática. Então, para concluir, né? Então, os autores concluem da seguinte forma. Primeiro, né, existe exatamente uma hierarquia no controle que rege o stiffness durante a corrida, então tendendo a ter menor, uma condição de menor controle, né, principalmente nas fases inicial e final da corrida, e um controle de um nível hierárquico mais elevado no momento onde eu tenho a condição de médio apoio. Tá? Então aqui nessa fase de carga, essa fase de médio apoio requer uma contribuição de controle de um nível mais elevado. Tá? Então isso sempre vai acontecer e nesse caso aqui, como a gente viu no gráfico, independente do tipo de pisada. Tá? Dá para a gente otimizar isso? Dá. Né? Como, efetivamente? Né? Então eu preciso primeiro, né? O que eu quero melhorar? O que eu quero trabalhar nesse momento? Eu quero melhorar o aproveitamento de energia? Eu quero melhorar a condição de estabilidade? Eu quero fazer um trabalho onde eu quero prevenir lesões? Então eu preciso, né? Não dá para ter os três. Em determinada fase de cada treinamento eu posso priorizar uma coisa ou outra. Né? Então quando eu falo em prevenção de lesões, o que eu vou estar falando? Eu vou estar falando em correr com máxima velocidade? Ou eu vou estar pensando em melhorar a técnica do movimento? Ao melhorar a técnica, o que eu estou fazendo efetivamente? Né? Colocando uma atenção maior, colocando um controle de um nível mais elevado. Mas porque tecnicamente eu quero transformar essa técnica e deixá-la mais apurada. E quando acontece, por exemplo, de eu querer fazer o meu melhor tempo, a técnica é importante, mas ela tem que estar totalmente automatizada, não dá para pensar na técnica a todo momento. Né? E eu preciso priorizar o quê? A questão da otimização energética, né? Da liberação de substratos e otimizar essa parte especificamente, para que exatamente eu consiga ter mais energia, né? Para executar a tarefa. Tá? No caso, a corrida com retropé. Né? Então, o fato de eu ter uma queda com o calcânio, né? Com a região lateral do calcânio, isso tem um padrão biomecânico relativamente restrito, porque a única coisa que ele pode fazer, se eu cair com a região lateral do calcânio, é fazer um movimento de pronação. Então, eu não tenho variabilidade nesse movimento. Né? Então, no caso do corredor de retropé, ele acaba tendo uma dificuldade no controle de stiffness por conta de um padrão único de movimento. Né? Já o corredor de antepé, ele pode fazer, né, quando ele faz esse touchdown com a região ali do quinto meta, ele tem a possibilidade ali de fazer uma pronação com o pé e de ao mesmo tempo que está fazendo a pronação, está realizando também a dorsiflexão, né, para atenuar esse impacto. Então você enriquece, né, existe um número de movimentos, né, o grau de liberdade dessa articulação é muito maior do que, no caso, quando se faz a corrida com retropé. Tá? Então, essa possibilidade, né, enriquece a tarefa, né, e faz com que, em termos de essa variabilidade, seja mais seguro, né, e fazendo também com que a próxima fase, que é a recepção da carga e a propulsão, sejam mais eficientes e você passe mais rápido, mais rapidamente por elas. Tá? Então, isso a princípio seria, acho que a questão mais importante
a ser abordada nesse estudo, né, que é exatamente essa questão dos controles. Mas quando a gente vai olhar especificamente a questão das pisadas, óbvio, como tudo na vida, tem sua vantagem e desvantagem, né? Então, quando a gente pensa, né, na questão dessa utilização da pisada em antepé, né? Então existe uma série de vantagens, né? Só que não é o nosso padrão natural de corrida, né? Então, para você chegar nesse ponto de você ter esse automatismo, de você ter esse baixo controle, há necessidade de uma adaptação muito grande, de transformar isso no seu padrão natural de corrida, ok? Então agradeço aí a atenção de vocês e logo mais estou aí para discutirmos esse artigo, ok? Obrigado, gente, até logo.